é interessante a gente perceber que, de uma forma mística, a liturgia da igreja consegue trazer o dia do Natal novamente para a gente no nosso tempo, né? Sim, sim, sim. Não, isso é a beleza do mistério da igreja, né? Mistério que vivemos através da liturgia. Uma coisa que já aconteceu, na verdade, ela continua acontecendo e nós vamos vivenciar e vamos dizer no dia de Natal, hoje nasceu o Salvador. Né? Não se trata de tempo atual, né? Não se trata de nenhum teatro, né? Liturgicamente sim, sim. está realmente acontecendo. Sim. Mistério da fé. E uma explicação rápida, né? Porque às vezes alguém pode pensar, não, mas como assim hoje? Não? Ele não nasceu 2000 anos atrás, mas temos que lembrar, Deus é eterno, então para ele não tem ontem, hoje e amanhã. Tudo está hoje, né? Então, ele nos convida a esta vivência desse mistério no dia quando nós celebramos. E podemos dizer com toda alegria, Jesus nasceu. E convido a todos para que desta maneira olhem exatamente ao momento do Natal. Amém. Deus ultrapassa o tempo e o espaço, né? Com certeza. Muito bom. E eu acredito que, além disso, né, o próprio acontecimento, até histórico, ele desperta em nós alguns sentimentos, alguns questionamentos, né? Porque é um mistério que tantas vezes, na minha visão, não correu do jeito como a gente organizaria. O nascimento do Salvador, né? Claro, coisa maravilhosa. Nós sabemos que os anjos estavam lá presentes, né? Cantando glória a Deus nas alturas, né? Mas o resto não era tão glorioso, né? O local não era tão propício, né? Pois é, né? Essa questão. É interessante, né, da gente ver, Dom Tiago. Eu tive um padre na minha história, né, que uma vez ele, numa homilia de Natal, estava falando exatamente sobre o local onde Jesus nasce, né? É legal que ele fez uma analogia, né? Falando exatamente sobre esse local onde Jesus vai visitar o homem, né? Porque o local, a estrebaria, né, onde ficam os animais ali, não é um local cheiroso, né? Não é um local totalmente limpo. E Jesus vai visitar o homem exatamente dentro desse contexto, que é o homem pecador, né? Que está dentro desse contexto de um local mal cheiroso, fétido, né? Fétido, espiritualmente sujo, né? falando. Com fezes ali dos animais que deveriam ter ali também, né? Então, assim, Jesus vai visitar ele dentro desse contexto, né? O homem dentro desse contexto. E se a gente for analisar pela próprio contexto de Nossa Senhora, né? Ela foi anunciada, quando foi anunciado a ela, o anjo vai falar que o ente que nascerá de ti será chamado Filho do Altíssimo. E são feitas tantas promessas a Nossa Senhora, daquela pessoa que vai ser gerada no seu ventre, né? E depois também com o próprio José, né? Ele vai receber uma mensagem do anjo. Então, quando vai acontecer esse nascimento, onde que acontece, né? Não tem lugar para eles em lugar nenhum. Eles estão... Numa suíte, né? Acontece numa suíte. Exatamente. Eles vão para uma estrebaria, um lugar totalmente não apropriado, um lugar que Nossa Senhora, nesse momento, poderia pensar assim, mas é aqui que vai nascer o Filho do Altíssimo? Por um outro lado, São José também, que é aquele que seria o pai, o provedor que de repente deveria ter providenciado tudo do melhor para aquela criança nascer no melhor lugar possível. Sabendo quem seria, né? Sabendo quem seria, também não consegue, né, realizar isso. Parece que toda essa história de Jesus... Desculpa, e parece que também... Deus Pai não deu uma mãozinha, né, para ajudar, né, alguma coisa para que possa acontecer de outra maneira, não é? Exatamente. Parece que a providência divina faltou. Parece que tudo começa numa derrota, né? E se a gente for analisar, assim, então essa história começa parecendo ser uma derrota. Se a gente for analisar mais para frente, no decorrer da história, Jesus vai morrer também numa cruz, e Nossa Senhora vai estar lá de pé. E vai parecer que também foi uma derrota. Então, Dom Tiago, a pergunta é, por quê? Por que parece que é uma derrota e, na verdade, não é? Por que a história, por que Deus quer contar para nós a história dessa forma? Eu tenho certeza que Deus é grande educador também. Além de ser o que Ele é
em todos os sentidos, né? Também ele é grande educador, né? Que ele, através dos acontecimentos, podemos dizer, na nossa vida, ou então acontecimentos na história da salvação, na história de Deus conosco, né? Ele está nos ensinando. Por isso, eu compreendo que aqui, se o nascimento de Jesus aconteceu desta maneira, não foi por acaso, não foi, é porque alguma coisa não deu certo. E eu acredito que foi talvez ao contrário, que aconteceu porque com isso Deus gostaria de nos ensinar algumas coisas também, para que nós paremos e pensemos que a economia de Deus é diferente da economia humana, né? Só acrescentando aquilo que você falou, né, sobre o que Maria conseguiu, José conseguiu, né, que não conseguiram talvez aquilo que até gostariam de providenciar, mas não conseguiram, né? Isso também ainda juntando com o momento quando chegam os reis magos. Eles, humanamente pensando, eles eram lógicos, né? Não ia nascer um novo rei dos judeus, né? Então, onde eles procuraram recém-nascido rei dos judeus? No palácio do rei Herodes, né? Sim, verdade. Nasceu, vamos lá, onde vamos procurar? Não deve ser aqui, né? Aqui é rei, aqui é casa real, então vamos lá procurando, né? Então isso mostrava, né, que poderia se esperar que Jesus nascesse numa realidade diferente. Mas como falei, mas ele precisava nascer em outro lugar para que nós possamos compreender que Deus vem ao nosso encontro onde nós estamos. Que a sujeira da nossa vida, a mazela dos nossos pecados, a fraqueza que nos acompanha e tantas vezes afasta do próprio Deus, não é o problema para Deus. A nossa impureza, nossa natureza marcada pelas fraquezas, né? Isso não é o problema para o próprio Deus. Ao contrário, ele não espera a nós em outro lugar que podemos dizer que seria digno para o próprio Deus. Ele, na sua indizível humildade, se rebaixa ao ponto de ir atrás de nós, aonde nós, na nossa fraqueza humana, conseguimos chegar exatamente pelas nossas fraquezas, pelos nossos pecados. E essa é a grande novidade do cristianismo. Porque nas outras religiões, inclusive contemporâneas à época de Jesus, os deuses estavam, né, acima dos homens, exigindo sacrifícios, né, colocando realmente os homens como serviçais. E o Deus esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo é amor, piedade e ternura. Ele vem ao nosso encontro e quer olhar para nós no mesmo nível, né? Quer nos resgatar onde nós estamos. Sim. Por isso eu penso... Isso é muito diferente, isso não seria ideia humana. Exatamente, é eu queria tocar isso. Essa questão, né, que isso para mim é uma das mais fortes provas, mais fortes argumentos que a nossa fé cristã, baseada na fé dos judeus, revelada como nós acreditamos em próprio Deus, realmente é uma coisa divina. Ela não é uma coisa humana, não é uma invenção humana, não tem uma lógica humana que... Coloca Deus como algo lá no alto. Vamos dizer, poderia como fruto trazer Deus que se mostra assim. Não tem nada, é exatamente aquilo que você falou. Deuses, até falando, por exemplo, deuses do Olimpo, né? Nas alturas, tudo mais. É assim que o ser humano vê Deus, que o lugar de Deus está lá. E se nós somos humanos, nós nunca vamos chegar aos deuses. Até a própria visão que os hebreus tinham, né? Os judeus tinham, né? Que ele estava lá longe, né? Bem transcendental. Até mesmo o judaísmo não se apresentava tanto. Trazia, logicamente,
o berço da verdadeira religião, que seria um Deus só, né? Sim, Os sim, 10 não. mandamentos. Mas o ser antigo- humano ainda tinha, o ser Sim. humano que se apresentava como judeu, que praticava aquela religião, ainda via ele como Deus, o Sim. Deus, né, de Abraão, Isaac e Jacó, como um Deus distante, né? Sim. Que não ousaríamos distante falar o num nome sentido, nesse mas também, por outro, era Deus próximo, Sim, que acompanhava, era uma que caminhada, andava havia uma junto, pedagogia de nos mostrar, sim, né? que ele acompanhava, que ele estava perto do povo também. E só vai realmente se- existia esses dois lados, né? Sim, sim. Mas com Jesus, Deus se revela como ele é de fato, que ele é próximo a este ponto. Sim. De estar ao nosso lado, podemos dizer, a gente está já praticamente, entra lá no inferno com as nossas fraquezas, nossos pecados, e Deus está já lá na porta do inferno junto conosco para nos resgatar. Só não vai entrar no inferno no sentido que já é um passo que, se o ser humano dizer definitivamente não para o próprio Deus, ele também não vai forçar esta decisão do ser humano. Mas Exato. vamos dizer, na porta, na entrada do inferno, ele já ainda está ao nosso lado para nos socorrer, para nos dar força, para nos ajudar. Isso nos mostra- é exatamente uma coisa maravilhosa, né? Pensando sobre a própria Isso nos mostra exatamente Só esse amor presente, na verdade. assumir essa natureza humana já é esse rebaixamento todo de que ele, sendo Deus, se encarna no gênero humano, né, como um homem, para chegar mais próximo possível do homem, né? Sim, E ainda dessa forma de humildade, né? Exatamente, nascendo exatamente como o mais humilde de todos. Sim. E esse encontro com ele, como nós falamos aqui, o Sr. João falou, né, de Nossa Senhora, também ele é uma oportunidade de sermos, como eu falei, educados, né, por ele. Ele é grande pedagogo que ensina também Nossa Senhora no percorrer da vida dela como ela tem que se manter firme, confiando em Deus apesar de tudo. Ele dá oportunidade para ela se treinar. Como você falou, né? Aham. Ela poderia humanamente esperar o outro momento, quer dizer, outra realidade na qual nasceria Jesus? Sim. E eu acredito que ela esperava isso. Mas tendo a oportunidade de olhar que não aconteceu desta maneira, ela precisava treinar, entre outras coisas, também a confiança em Deus. Não está indo nada do jeito que eu humanamente poderia pensar. Mas, apesar disso, eu vou confiar no Senhor. Que aconteceu várias vezes. Imaginamos fuga para o Egito, né? Sim. Não poderia, sei lá, cair um tijolo na cabeça do Herodes, né, para não precisar dessa fuga, né? Alguma doença, pessoas morriam, matou também naquela época, coisas que aconteciam, como no dia de hoje também tantas vezes, né? Uma bobagem é capaz de causar a morte de alguém, né? E aqui, perante esta situação onde Jesus é indefeso, perante também a força e o poder do rei, parece que Deus não providencia nada para aliviar. Eles precisam passar por esta situação complicada, fugindo da própria terra, mas eu acredito, para treinar a confiança que, apesar de tudo, confiamos que Deus está conosco. Sim. E de uma maneira, acho que extrema, aconteceu quando Nossa Senhora olhava a Jesus na cruz. Imaginamos, né? Justo dos justos sendo crucificado, tratado como o pior dos malfeitores, né? Não era a morte para qualquer um. Era um símbolo, precisava a cruz era símbolo da aprontar maldição. e muito para merecer uma cruz. E ele está morrendo na cruz. E ela olhando esse quadro, né, perante ela, né, com todos os sentimentos maternos. Imaginamos
como ela precisava trabalhar fortemente o coração para naquele momento não desistir e para, apesar de tudo, confiar A fé. plenamente, profundamente em próprio Deus. E exatamente é isso. O Natal também nos convida para que nós confiemos a este Deus que nos ama tanto, que é capaz de se tornar uma criança para a nossa salvação, que é capaz de se tornar alguém tão pequeno e indefeso que nós possamos fazer com ele o que a gente quer. E mesmo assim, ele confia em nós. Por isso, espera também que nós confiemos nele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.